Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz de Deus esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Especialmente nesse mês da Bíblia, toda a igreja faz um convite, um chamado aos nossos corações para que nos voltemos reverentes à palavra do Senhor nosso Deus, para que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, para que a palavra de Deus ilumine o nosso coração. Por isso nós queremos nos colocar na presença do Senhor e invocarmos sua bênção, sua graça, sua proteção, sua luz e a sua direção, para que venha em nosso socorro, para que venha em nosso auxílio, para que a palavra, para que a luz de Deus direcione o nosso caminhar. Vinde nos socorrer, Senhor. Vinde nos direcionar, Senhor. Vinde nos iluminar por meio da Tua palavra. Pai amado, Pai querido, nós invocamos Teu nome agora. Nós invocamos em nome de Jesus, Teu Filho amado, luz do mundo, luz dos nossos corações, a graça e a luz do Espírito Santo, para que arranqueis as trevas do nosso coração, para que nos ajude a caminhar na luz da graça, para que, iluminados pela Tua palavra, nós sejamos novas criaturas, porque a Tua palavra traz vida e vida nova para a nossa própria vida. Teu é o reino, o poder, a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditando a palavra do Senhor nosso Deus, palavra que traz vida para a nossa vida, a nossa meditação de hoje, da primeira carta de São João. Lembrando mais uma vez a você que nós estamos procurando seguir esse roteiro bíblico, Encontros Bíblicos do Mês da Bíblia, oferecido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Então, nas paróquias, nas comunidades, nas famílias, estão se promovendo chamados encontros bíblicos, círculos bíblicos ou grupos de oração que estão se voltando para a palavra de Deus, palavra de vida. Muito bem, os filhos de Deus procuram, de acordo com a palavra de Deus, praticar a justiça, jamais viver a injustiça. O capítulo 3, da primeira carta de São João, faz esse convite ao nosso coração. Filhinho, aliás, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. É presente, tá? Esse princípio eterno aqui, logo no versículo 1. É presente sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Somos porque Jesus nos fez nos tornarmos filhos novamente de Deus. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Isso é bonito. Nós sabemos que quando Jesus se manifestar na glória, quando partirmos dessa vida e formos ao seu encontro, seremos semelhantes a Ele na glória. Agora é tão belo aquilo que Deus preparou, reservou, guardou, está aguardando, que nem tem comparação com nada deste mundo. É por isso que a palavra é um convite para nos desvencilharmos do que é mundano, da vida mundana, para desejarmos o que é eterno, porque aquilo que Deus preparou é, de fato, a vida plena, a vida que o seu Filho trouxe a nós. Primeiro, versículo 5, tem uma promessa aqui, que ao mesmo tempo também é uma ordem. Todo aquele que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Jesus é puro. E se nós esperamos nele, nós colocamos nele nossa confiança e nossa esperança, nós permitimos que ele purifique o nosso coração. Mas purifique mesmo, purifique o nosso coração do pecado, purifique o nosso coração da amargura, do azedume, do mal, da contaminação desse mundo. Nós estamos cheios de coisas mundanas em nós. Nós ouvimos músicas mundanas, nós contemplamos coisas mundanas.
E o mundo acaba entrando dentro de nós de diversas formas. É preciso que aquele que é puro, que não se misturou, não se contaminou. Veja, quando eu falo não se misturou, ele esteve nesse mundo, pisou no meio desse mundo, esteve conosco, esteve com os pecadores. Mas o mal do mundo não o contaminou, porque ele não deixou se contaminar. Nós nos contaminamos, nós deixamos o mundo entrar na nossa cabeça, o mundo entra no nosso coração, nos nossos afetos, nos nossos sentimentos, o mundo entra no nosso olhar. E é por isso que precisamos da graça de nos purificar. O versículo que se segue, versículo de número 7, filhinhos, que ninguém vos desencaminhe, o que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. É forte, né? Isso aqui é uma ordem de Deus, que ninguém nos desencaminhe. O que a gente mais encontra nessa vida são pessoas para nos desviar do caminho, nos desencaminhar. Ora de forma mais ostensiva, ora de forma mais suave, ora nos questionando, nos interrogando, nos puxando. Ora por meio das vaidades, das seduções, dos prazeres, do suborno, da corrupção, por meio de mentiras, de falsas promessas. Não deixemos nos desencaminhar e permaneçamos na justiça, meus irmãos. Porque Deus é justo e aquele que pratica o pecado é do maligno. As duas palavras são tão pesadas que eu nem sei qual delas que eu pronuncie. Aquele que pratica a justiça é do maligno, mas aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo é aquele que pecou. Pecou é se rebelou. Há uma tendência, aliás, nem só tendência não, há uma inclinação do coração a desvencilhar-se do amor de Deus, rebelando-se por meio do pecado. Mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus fica nele. É impossível que ele viva em pecado, pois nasceu de Deus. Se estamos em pecado, saiamos do pecado. Se estamos cultivando algum pecado, desvencilhemos esse pecado. Se estamos casados com algum pecado, rompamos, mas para valer com esse pecado. Quem nasce de Deus se torna filho de Deus. Ser filho de Deus não é um título apenas, é na verdade uma condição. Deus é luz, em Deus não há pecado. Então quem quer permanecer em Deus não pode permanecer no pecado. É uma luta, meus irmãos, que nós travamos. Essa luta é contra o pecado. Essa luta é para não permanecer nas trevas. Essa luta é para não permanecer com o diabo. Essa luta é para não permanecer com o maligno, mas para permanecer em Deus. O diabo é confusão, é mentira, é ilusão. O diabo quer nos enganar e quer que nos enganemos uns aos outros. Por isso, a graça da palavra é romper com o pecado, para permanecermos na graça do Senhor nosso Deus. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como não é de Deus quem não ama o seu irmão. Aqui é um princípio de vida, versículo 10. Tá? Então, todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus. E justiça é justiça. Quem é de Deus não compartilha de qualquer injustiça desse mundo. Não é injusto com seu irmão, não é injusto com seu próximo, não permite, não compartilha das práticas injustas do mundo, das desigualdades desse mundo. É justo. O pecado nos conduz para vivermos como pessoas justas e sermos justos uns com os outros. E quem é justo ama o seu irmão, porque quem não ama o seu irmão não é de Deus. Que exigência para ser de Deus, né?
Ele achava que para ser de Deus bastava dizer, eu vou na igreja, eu sou batizado, eu rezo o texto, eu leio a Bíblia, eu comungo. Tem muita comunhão que não é comunhão com Deus não, viu? Ainda que receba a hóstia consagrada, mas a comunhão, ela tem um significado tão profundo de união, de ligação íntima, de estar na sintonia mesmo de Deus. Não dá para eu dizer, eu comungo todos os dias, mas odeio meu irmão, falo mal do meu irmão, pratico injustiça com meu irmão. Que comunhão é essa? A palavra de Deus é um tapa em nós para a gente acordar e refletir o que de fato estamos vivendo, meus irmãos. Semendo intrigas, confusões, falando mal da vida dos outros. Que comunhão com Deus é essa que nós vivemos, hein? Muito bem, chamemos agora então o nosso queridíssimo Padre Antônio Xavier para que esteja conosco também na reflexão da Palavra de Deus. Essa semana nós estamos de maneira especial tratando desse tema que é a primeira carta de São João, proposto como o tema próprio desse mês de setembro, um estudo muito dirigido feito sobre essa carta. Como todo ano nós fazemos algo dentro do mês da Bíblia, né? Esse capítulo 3 que hoje nós estamos estudando, ele nos traz várias informações importantes. Como eu já dizia nos outros 2 programas, nós temos dentro dessa primeira carta de São João uma dinâmica diferente, que é aquela de animar a comunidade que recebe a carta. O tema da luz ele é presente o tempo todo e claro que o inverso também, que é as trevas, ali se encontra. Nesse terceiro capítulo, a luz e o amor são tratados a partir de uma outra perspectiva, que é aquela da consciência. Aqui no terceiro capítulo, São João faz questão de lembrar a necessidade de que a nossa consciência não nos acuse. Ou seja, como lembra São Paulo na carta aos Romanos, que quem age contra a própria consciência acaba por cometer um erro, né? Então que a nossa consciência não nos acuse, que os nossos atos devem ser assim, de tal forma que a consciência não acuse. Porque a consciência é entendida de verdade desde aquele tempo, mas mesmo no tempo do Antigo Testamento, como sendo aquela bússola que nos norteia entre o bem e o mal. E é assim que realmente acaba acontecendo. Alguém que comete um erro ou fica na dúvida sobre uma ação até diz eu estou com uma certa dor na consciência. O que quer dizer? Que a consciência está acusando. Mas claro, como existe o problema também daquelas pessoas que são muito escrupulosas e que imaginam que a mínima coisa possa virar um problema gigantesco, o próprio São João faz questão de dizer que acima da nossa consciência está Deus e é Ele que realmente deve julgar todas as coisas. Por isso ele traz novamente o critério que deve orientar a consciência, que não é exatamente o critério daquilo que se faz, mas o critério do amor. E é por isso que nos é recuperado esse tema de maneira muito clara, né? Colocando aqui, já encaixado todas as peças para dizer que o mandamento novo é esse, que a gente creia em Jesus e que nós nos amemos uns aos outros, porque aquele que ama, esse sim nasceu de Deus. Claro que é um nascimento que se dá a partir do batismo, pautado por algo que é muito sutil, né? Porque amar não é simplesmente fazer coisas boas, né? Amar, antes de mais nada, é desejar o bem. E aí se faz o bem que se é possível. Nem sempre é possível fazer, mas desejar é sempre possível. Por isso que o assunto é a consciência. Queremos, meu Pai, viver em profunda comunhão com Teu amor. Por isso nos ensine, meu Pai, a termos comunhão uns com os outros. Ensina-nos, ó Pai, a nos amarmos uns aos outros, em espírito, em verdade e sinceridade. Não queremos ter comunhão com o diabo, não queremos ter comunhão com o pecado. Nós queremos ter comunhão com a Tua graça. Por isso rezamos agora, junto com toda a igreja, a oração do mês missionário extraordinário. Ó Pai nosso, o vosso Filho unigênito Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, confiou aos seus discípulos: ide, fazei discípulos todos os povos. Ele nos recorda que pelo batismo tornamo-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo concedei-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes,
para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, ao teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Que a tua bênção esteja conosco e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. E eu te espero então no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.